Vamos então, esse é o primeiro episódio da nova temporada do Isso Merece uma Resenha. Eu tenho o prazer de estar aqui com o André Santos. Para os íntimos é o Andrezão, um monstro aqui, que é um grande amigo, que ele sempre topa as minhas doideiras aqui. A gente é parceiro aí de um tempo já. É um cara que eu tenho uma consideração e por tudo que você já me falou, por todas as coisas que você ainda fala. A gente estava aqui antes do episódio conversando. Quando ele fala, eu só fico prestando atenção, assim, ó, olhando bem no fundo do olho dele. Eu fico quieto. Quando você tá falando, eu fico quieto, fico só olhando, assim, falar... bicho tá alguns... Ele é meio, não, eu considero ele um visionário aí. E por isso que eu sempre trago ele nas minhas doideiras aí, nos meus projetos. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui pra gente fazer esse bate-papo aí. Olha só, hein? Que honra e que responsabilidade. Primeiro, o Rogério é um cara que eu tenho muita admiração. A gente trabalhou junto no começo dos meus projetos online, e a gente estamos trabalhando novamente juntos. As coisas vão acontecer no momento certo. Talvez eu mais maduro agora nos projetos, ele com mais experiente ainda, né? Talentoso o Rogério sempre foi. Agora a gente afinando as experiências dentro das coisas que a gente precisa. É uma trajetória de sucesso. Tanto ele, olha só, hein? Começando duas jornadas diferentes e pro mesmo caminho, né? Vai ser massa. Muito legal, muito legal. Obrigado, viu, André? Obrigado mesmo. Só dando um contexto para esse podcast, né? Eu já tive algumas iniciativas com ele e agora, de fato, eu consegui concretizar toda a ideia. Eu, como profissional, eu me considero um contador de histórias, né? Um storyteller. Todo o meu trabalho ligado à fotografia, ligado à parte de filmes, assim, ele tem um embasamento muito grande em cima do sentimento que eu tenho, aquilo que eu estou vendo ali, né? Então é dessa maneira que eu crio as minhas histórias e tal. E esse podcast ele não poderia ser diferente. Ele tem que ser um podcast onde eu traga histórias aqui que possam, de certa forma, agregar na nossa vida, assim. Então, eu sempre digo que, assim, as minhas maiores lições foram de histórias que eu vivi, de histórias que eu li, né, de histórias que eu ouvi, enfim, as histórias elas me impactam e somam muito, assim, na minha vida, né? E o André, pela história dele, né, ele tem eu já escutei muitas histórias dele, por isso que mais uma vez eu trouxe ele aqui, porque tem muitas histórias que ele já me contou e que eu gostaria que ele contasse um pouco também, porque são histórias de vida que acrescentaram no seu crescimento, né? Seja ele profissional, seja pessoal, assim. Então, eu vou começar por uma história. Claro, eu vou deixar você à vontade para falar. Mas assim, você me contou algumas histórias da época que você estava no bombeiro, né? E, meu, eu acho que assim, se a gente for falar em questões de emoção, assim, né? O bombeiro é um negócio assim, por exemplo, né? Eu vou falar de uma coisa, de uma situação meio trágica aqui, né? Só para contextualizar, né? A gente infelizmente teve o acidente que aconteceu com um avião lá que caiu em Campinas? Não. Valinhos, né? Valinhos. Enfim, esse último acidente que a gente viu aí. E assim, na minha cabeça, a primeira coisa que eu penso, assim, as primeiras pessoas que chegam ali, que precisam estar com o emocional totalmente blindado, totalmente, assim, equalizado, para fazer o que tem que ser feito numa situação tão trágica como aquela. Não sei se você já passou por situações de acidentes aéreos, mas assim, eu acho que você já passou muita coisa no bombeiro, às vezes desde pequenas coisas, às vezes é uma coisinha, mas que marca muito a gente, né? Ou coisas maiores, assim, né?
E eu lembro que você contou uma história uma vez de uma pessoa que estava, acho que presa numas ferragens. Ah, você vai saber contar isso daí, né? E falar, né, de histórias que hoje você lembra, assim, que você fala, meu, isso me marcou e me agrega até hoje, assim. Cara, duas coisas interessantes, olha só. Primeiro, o avião, ele é comovente. Eu acho que por causa da situação, de estar caindo e tal. Mas acontecem acidentes na mesma proporção, e aconteceu em Minas Gerais, se eu não estiver enganado, que um ônibus caiu no barranco lá e matou a mesma proporção de pessoas, mas não teve tanta comoção, não teve tanto impacto quanto o acidente aéreo, porque o acidente aéreo é menor, menos quantidades de acidentes aéreos, assim, e aquele choque de ver o avião caindo, não ter nada a fazer, mas não é diferente de um carro tombando ou de dois ônibus batendo de frente, mas é engraçado, engraçado não, é estranho como o acidente aéreo ele causa uma comoção maior, talvez por a pessoa imaginar aqueles 2 minutos de pânico, Nossa. ou se a pessoa viu ou não viu, de saber que não vai ter pra onde sair. Mas acontecem os acidentes mais graves, com números maiores de vítimas todos os dias e não gera a mesma comoção. Então esse é um fato relevante. É muito. Imagina você chegar numa situação dantesca. Eu sempre falava isso assim. O bombeiro é um negócio impactante, por quê? Aqui em Bauru faz muito frio, né? Em julho, por exemplo. Esse ano tá atípico, mas imagina no meio de julho, chovendo, frio, 3 horas da manhã, toca o alarme, você tem 1 minuto para sair do quartel trocado, 1 minuto durante a noite, 30 segundos de dia, 1 minuto à noite. E aí você vai e se depara com uma situação onde as pessoas estão presas nas ferragens, chorando, algumas já mortas, é uma situação dantesca e você tem que ser aquele alívio ali. Isso realmente é impactante. Nossa. Mas aí você passa, nos primeiros acidentes você não é assim, mas ao passar do ano você vai tomando uma configuração dentro do seu espaço, ali dentro do que você tem que fazer e tecnicamente você acaba sobrepondo a técnica para não deixar o emocional interferir. Muitas situações, para mim particularmente quando tem criança, é muito ruim. Eu lembro de vários acidentes que me marcaram com crianças assim, que você não consegue ficar bem. Isso porque eu não tinha filhos, hoje que eu tenho filho, seria muito mais difícil, muito mais impactante. Mas uma das coisas que eu sempre conto para os meus amigos é que você não tem, no Bombeiros assim, o que eu me questionava muito é a percepção da linha do tempo. É muito louco o que eu vou falar aqui, mas é desse jeito que eu vejo. Tem uma linha divisória de tempo. Então você vai num acidente onde a pessoa morreu, até naquela linha ele estava vivo. Nossa. E aquilo foi interferido. Acabou ali, ele não passou aquela linha. Então em um determinado ponto de uma rodovia, acabou uma história, que até 5, 10, 15 minutos atrás, ele imaginava que teria 50, 100 anos. E isso me faz refletir muito. Nós nunca temos mais tempo. Nós sempre temos menos tempo. Eu tenho um conceito de, tipo, você é meu amigo acima de tudo. Eu falo que é meu irmão, né? Eu sempre que eu encontro você, eu dou um beijo no rosto, dou um abraço. E a primeira pergunta, cara, que eu posso te ajudar? Como eu posso fazer alguma coisa? Porque eu tenho essa exata noção de quando eu não vou conseguir fazer isso de novo. Eu nunca sei quando eu vou. É muito doido, mas eu sempre ligo para um amigo do nada, falo para as pessoas que eu vivo, meu, ligou, falou, trocou ideia, fala agora que você gosta, vou hoje. É uma outra situação que eu não tenho tempo. Você não tem tempo, uma pessoa morre, você vai no velório. Por que você não vai na festa? Por que você não toma um café? Putz. Então, essa percepção de tempo é muito conceitual do que você quer. E como eu vi muitas vezes acabar o tempo, eu tenho a exata noção de que eu não sei de quando vai acabar o tempo. Então eu valorizo muito as pessoas quando eu estou junto. Tem um paciente meu, e eu falei isso para ele agora, meu filho tem 8 anos, o Daniel Haddad da imobiliária Haddad Volpe. Ele falava assim, André, seu filho vai nascer e eu quero que você grave uma frase. Eu falei para ele que ele chorou, esteja onde estiver. Ele falou, parece uma frase vaga, mas não é. Seu filho vai nascer e você vai falar assim, papai, entrou um dragão pela janela, cuspindo fogo, tal, aí veio a patrulha canina. E se você estiver ocupado, vai. Daqui a pouco ele está com 10, 12 anos e passou o tempo.
Então, esteja onde estiver. Essa é uma frase que eu levo muito para a vida. E no bombeiro eu sempre vi muito isso. Isso me intrigou muito, porque tem uma linha. Até 5 minutos atrás, nessa linha, você tinha sonho, perspectiva, desejo, e de repente é cortado. E você não sabe se isso vai ser cortado por um acidente, você não sabe se isso vai ser cortado por um infarto, alguma coisa. Sim. Como no bombeiro eu vi muitas coisas acontecer, e esse acidente que eu te contei, eu lembro foi aqui em Jaú Bariri. Vinha um cara, ele era de Botucatu, ele tinha uma Saveiro, e aí, num determinado ponto da rodovia, numa rotatória, 4 caras que estavam embriagados ultrapassaram, olha só, ele não tinha nada a ver, isso era uma sexta-feira à noite, os caras não pararam na rotatória e ele bateu. Do carro morreram 2 pessoas, mas como nós estávamos em várias pessoas da equipe, eu e o outro menino que estava trabalhando comigo, nós fomos socorrer esse menino da Saveiro. E aí ele preso, Saveiro é um carro, né, com carroceria, um espaço menor, ele estava preso com o painel no corpo, e aí nós começamos a desmontar o painel para tirá-lo, e ele começou a me falar, falou, cara, essa foi a melhor semana de vendas, eu sou vendedor, eu moro em Botucatu, eu sou casado, eu tenho uma filha de 1 ano, eu amo minha esposa, foi o melhor semana de vendas, eu tô voltando, me tira daqui. E aí, cara, isso não deve ter... Eu sempre falo que eu vou lançar um livro e o nome do meu livro vai ser 5 minutos. Porque foram mais de 5 minutos, mas a percepção é que foi em 5 minutos. Em 5 minutos ele me contou a vida dele inteira. Ele falou que ele amava a esposa, que ele amava a filha, que ele estava feliz porque tinha ganhado bem naquela semana. E aí, conforme nós fomos tirando os equipamentos de cima dele, eu acho que havia, lógico, aquela compressão, ele começou a fazer uma embolia. E ele percebeu que ele não tinha muito tempo, e nós também começamos a perceber, porque ele começou a entrar em estado de choque. E eu falo que nesses 5 minutos ele falou, fala pra minha esposa que eu amo ela, pra minha filha que eu amo ela, pra procurar advogado que tem isso, se eu não voltar. E eu não admitia que, nós ficamos um tempão pra tirar ele daqui. Uhum. E a hora que nós tiramos, ele morreu na minha mão. Então, o pessoal sempre fala assim, André, quantas vidas você salvou? Eu não lembro. Foi 1.000, 2.000, mas na minha mão morreram 27 pessoas. E esse é um caso que eu não esqueço, em 5 minutos, a gente percebeu que tudo estava acabando. Nossa. Todo aquele esforço que a gente fez, ele me contou a vida inteira dele. Eu lembro que você não tem costume de dar prosseguimento. Muitas vezes você encontra uma vítima, outra vítima, depois do acidente, mas até pelo seu serviço, pela sua preservação. Mas eu lembro que eu fui ao velório, eu me senti na obrigação de falar isso para a esposa, de falar as últimas palavras, inclusive da parte de que ele tinha advogado, que poderia... Mas de tudo que ele me falou, que ele era muito feliz casado, que ele era muito feliz com a filha, que ele estava feliz, que ele só estava cumprindo a obrigação dele. E você vê a fragilidade daquilo, entendeu? Todo dia você tem 5 minutos e você não percebe. Você desperdiça esses 5 minutos brigando por coisas frívolas, gastando. Eu acho que a única coisa que eu percebi assim, que eu tenho tentado trabalhar muito, é onde eu gasto meu tempo. Sim. A gente gasta a única coisa que você tem menos todos os dias de forma, não errônea, né? Mas a gente desperdiça tanto tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E eu sempre penso isso, eu falo que o meu livro vai ser 5 minutos. Você nunca sabe quanto... é trágico pensar nisso. É trágico, mas ao mesmo tempo, você usa a energia do que você tem mais de precioso é tempo. O dinheiro é volátil, você perde, você ganha. Saúde no momento você está melhor, no momento você está pior. Mas a única coisa que realmente cada vez menos você tem é o tempo. Você não consegue voltar de 40 anos para 30, de 30 para 20. Você sempre vai contando uma hora a mais. E as experiências que você vai fazendo ao longo do tempo, é isso. Eu sempre lembro dele por isso, assim, putz, cara. E eu lembro por que eu penso no nome do meu livro 5 minutos. Ele falava assim, eu só queria 5 minutos com a minha mulher, para falar para ela tudo isso que eu tô te falando. Eu só queria 5 minutos para dar um abraço bem apertado da minha filha. Eu só queria mais 5 minutos, mas eu não vou ter, você sabe disso. Putz, aquilo ficou na minha cabeça.
Então, às vezes a gente tem 5 minutos e toma um café, às vezes a gente tem 5 minutos e vai almoçar. Eu uso muito esses 5 minutos assim, porque isso ficou impactado. Ele falou, só queria ter mais 5 minutos para dar um abraço apertado, para falar para minha filha que eu amo, para tentar explicar para ela como é a vida. Olha que loucura, em 5 minutos. E não foi e é muito doido isso, porque não foi um tempo grande o tempo que nós levamos para socorrê-lo, para desmontar o painel, para tirar ele dali, mas foi um tempo menor ainda esse final, assim, esse limiar entre aquele ponto que ele chegou, ele não vai ultrapassar a linha. É muito louco, eu sempre penso nisso. Quantas pessoas não ultrapassaram a linha? E eu eu fiquei de 2001 a 2015 no Bombeiro. Nesses 15 anos, quantas pessoas eu vi parar na linha? Foram 27. Lógico que nós chegamos em muitos acidentes, muitas coisas, já tinham pessoas mortas. Mas que eu vi ali que parou na minha mão, ou uma parada cardíaca, ou um acidente, ou alguma coisa grave, foram 27 pessoas nesses 15 anos que eu consigo recordar a imagem, alguma expressão, alguma coisa que a gente viu. Mas esse foi um caso bem emblemático, porque eu fiquei dentro do carro dele, desmontando o carro, conversando, trocando ideia e passando esses momentos. Então, isso é uma coisa que desde que aconteceu eu levo muito para mim. E você acha que assim, na verdade assim, por exemplo, só de você contar para mim, só de você contar, eu já fico assim, pela idade que eu estou assim, né? Tô com 44 anos, né? Fazendo 45, então eu meio que já tenho essa sensação do reloginho em contagem regressiva, assim, sabe? Porque a gente tem anseios, tem sonhos, tem um monte de coisa assim que a gente quer conquistar tudo. Mas assim, quando eu ouço essas histórias assim, parece que assim se torna mais valioso, né? Vamos dizer assim, cada segundo ali, né? Cada segundo. Tipo, quando eu falo mais valioso, é assim, meu, o que eu tô fazendo com esse minuto da minha vida? O que eu tô fazendo? Assim, parece uma coisa de doido, né? Assim, né? Tipo, um minuto. Um minuto um minuto, deu um minuto. Cara. Mas assim, eu escuto essas histórias assim de forma profunda, né? Porque realmente, assim, essa linha chega para todo mundo, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a idade, né? Com as experiências que você vai passando. Você fica, putz, você não perde muito tempo com coisas que... Energia mesmo. Quantas... a gente ia falando no carro agora isso, né? Quanto que eu gastei de dinheiro à toa? Quanto que eu gastei de tempo à toa? Quanto tempo você desperdiçou? Olha que coisa doida. 90% dos problemas que você achava que você ia ter esse ano, você não teve. Quanto tempo a gente perde criando situações que nem vão acontecer? Quanta energia você gasta do seu tempo com coisas que não vão interferir na sua vida? Não vão. Então, você que está aí assistindo, que vai assistir, olha para o ano passado, 80% dos problemas que você achava que ia ter, não teve. E dos 100% de problema que você teve, pelo menos 80% você criou. Ou com atitude, ou com ação, ou com falta de disciplina. Então, a gente já perde muito tempo se preocupando com coisas que na maioria das vezes não vão acontecer. É o sofrer antecipado, né? E aí eu acho que aproveitar o tempo está muito relacionado com o que você já passou de tempo também. Quando você é muito jovem, você tá mais naquele calor, na emoção de conquistar as coisas. E aí você vai vendo que realmente o que você tem é a qualidade do tempo que você está com aquelas pessoas que você gosta. Se você está com um profissional que você admira, o que vai valer a pena é a qualidade do tempo que você escutou aquilo que ele está te ensinando. Se você está numa atividade física, o que vai valer a pena é a qualidade do tempo que você está focado fazendo aquilo. Se você está com seu filho, é a qualidade do tempo que você está ali ouvindo ele, brincando com ele, aproveitando com ele. Você está com a sua esposa, ou se a gente está aqui. Sim. Então eu acho que tem muito mais a ver com a qualidade do tempo para você ter a percepção do tempo. Hoje a gente passa muito tempo rolando. Vou te dar um exemplo bobo. Quanto tempo você passou no celular hoje? Quanto tempo vocês passaram? Quantas histórias você viu no celular? De quantas histórias você lembra? Então você rolou o history, mas você não lembra nenhuma história inteira. E a gente tava tomando um café aqui, trocando ideia, olhando um no olho do outro, falando de coisas que eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai lembrar que você pode usar. Então tem muito mais determinante na qualidade do tempo que você está vivendo. Eu acho que quanto antes você percebe isso,
você percebe, não, eu preciso ter, e eu preciso estar aqui mesmo. Você aproveita muito mais o tempo. Eu falo isso para os meus alunos, para os meus mentorados. Eu não faço muitas coisas. Eu faço as coisas que são essenciais para o meu desenvolvimento, seja financeiro, seja psicológico, seja espiritual. Eu não perco tempo com coisas que não vão agregar, mas eu não faço muita coisa. Tem o meu mentor, o Roberto Niachi, ele falava isso. Você não precisa fazer 2.000 coisas. Você precisa fazer 1.000 vezes a mesma coisa. A mesma coisa, sim. Então, é isso. Eu acho que essa é uma história legal, assim, que me marcou, que me deu essa noção de tempo, de 5 minutos. Putz, muito legal, cara. Uma coisa relacionada a tempo também, que eu vivo pensando também, é que assim, tem essas duas situações, né? O que eu vou fazer com o meu tempo, né? Vamos dizer assim, pro meu benefício, vamos dizer assim, né? E quando eu falo meu benefício, é assim, quem vai usufruir desse meu benefício, eu acredito muito que seja as pessoas que eu amo, as pessoas que estão mais perto de mim. Então eu quero ser uma pessoa melhor para que as pessoas ao meu redor usufruam de um Rogério melhor, de um Rogério mais experiente, mais paciente, mais, enfim, tudo isso daí, né? Então, eu fico, às vezes, muito pensativo também, assim, em quanto tempo eu me dediquei para ser a diferença na vida de alguém. Ou quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes eu fiz isso de forma direta, quantas vezes eu fui a diferença na vida de alguém de forma indireta, do tipo, eu nem sei. Pode ser que muita gente, pode ser que eu tenha feito isso, já aconteceu, assim, de eu ter sido uma diferença na vida de alguém e eu nem tô sabendo disso, nem tô sabendo disso. Eu acho isso daí muito legal também. E eu falo disso porque, assim, você com a sua profissão, eu tenho um filho atleta, né? Você sabe, né? O Lorenzo. E eu sempre achei muito legal o seu trabalho com os atletas, né? E, meu, cara, o seu trabalho com atleta é, assim, tirar a dor com a mão. Basicamente isso. E, cara, é assim, ó, hoje, eu treino... eu faço, né, atividade física, assim, né? E nada a nível profissional, mas assim, eu gosto muito da atividade física. E quando eu tenho alguma lesão que é em virtude do, né, se a gente tá se mexendo, em algum momento a gente pode ter alguma lesãozinha. Esses dias mesmo eu tive uma eu fui assim, fiz um movimento lá meio sem pensar lá e dei uma jeitinho assim nas costas. Eu já fiquei assim, broxado do tipo, putz, cara, vou ficar 3 dias com essa dor, 4 dias com essa dor. Aí eu não vou treinar no dia seguinte. Aí, putz, não vou treinar, cara. Agora eu fico imaginando um atleta que, por exemplo, no campeonato da vida, sei lá, no aquecimento, sei lá, alguma coisa disso, 1 dia antes, 2 dias antes, vai lá e se machuca. E aí, tipo, meu... O que faz, né? Eu acho que assim, né? Óbvio que assim, tem toda a equipe médica, mas talvez o fisioterapeuta seja a pessoa que possa ali com a mão tentar resolver alguma coisa, assim, né? Eu não sei, não imagino, mas eu imagino que você deva ter alguma história relacionada a isso, assim, né? Pessoal, Várias histórias, né? tem várias aí. O pessoal sempre me pergunta assim: pô, você trabalha com atleta? Não, eu não trabalho com atleta. Eu vivo o sonho do atleta. Então eu trabalho com o Anderon Primo aí. Já faz desde 2013. Eu vivo o sonho dele de ir pro Games. Rafael Brandão, eu comecei com o Rafael Brandão. Então, o Rafael Brandão foi pro Olímpia, já realizou o sonho de ir pro Olímpia e agora ele tem o sonho de ganhar o Olímpia. Ele tem condições de ganhar o Olímpia um dia, de ir muito bem. Então eu vivi alguns sonhos. O Tubarão, quando chegou aqui em Bauru, na primeira luta dele, o sonho de ir pro UFC, então eu vivi o sonho dele ir pro UFC, depois de ser uma das estrelas do UFC que ele está sendo aí, entre outros atletas, o Kaique, que foi campeão brasileiro de CrossFit também, o Kainan Duarte agora, eu tô com o Kainan Duarte também desde 2018, 2017, ele já ganhou a DCC e esse ano ele ganhou 2 medalhas de ouro da DCC.
no peso dele, no absoluto. Então eu sempre vivo o sonho dos atletas. E a lesão, eu falo que o atleta tem 3 coisas, né? Vitória, derrota e lesão. Que pode acontecer. Ele pode ganhar, ele pode perder, ele pode se lesionar. A lesão é a pior delas porque você não consegue melhorar. Teve um ano que o Anderon estava próximo a um campeonato, 2017, se eu não estiver enganado, e ele fraturou a perna no campeonato. Olha o nível de força. Ele fraturou, rompeu um sólio gastrocnêmio, 80% dos músculos, e ele não sabia que estava fraturado. Ele ganhou o campeonato com a perna quebrada, fazendo jump box, subida de caixa. Ele estava aquecendo, ele quebrou a perna, nem sabia. No outro dia ele estava com uma dor insuportável, e isso faltando 12 semanas pro campeonato. Puta, cara. Nossa. Aí no domingo ele dormiu, acordou com dor, me ligou, falei, cara, vai pro hospital. E aí no hospital ele viu que tinha... Daí ele foi pro hospital, eu também fui lá, putz, fez a ressonância, tava com fratura, rompido o músculo, começou a chorar. Falei, calma, cara. Aí no médico colocou a tala, você vai ficar 4 semanas com a tala, aí sobrava 8. Aí os médicos falando pra ele não ir, que não ia dar tempo, que a lesão... Eram 12 dias? 12 semanas. 12 semanas. 12 semanas para a seletiva do CrossFit Games, que era o Regionals, né? E aí, com 8 semanas, ele tinha que começar a se preparar. Olha só, 8 semanas é muito em cima. E ele tinha que viajar no meio dessas 8 semanas, porque o campeonato não era no Brasil. Tinha que ir para o Chile, ele tinha que ir para o Chile. Todo mundo, não dá tempo, esquece. Mas ele não estava conformado. Falei, olha, Anderon, eu tenho um plano de tratamento que leva 10 semanas. Nós só temos 8. Podemos arriscar. E aí, entre um sim, que ele tinha, talvez, e o não gigante, falou, eu vou optar pelo sim, vou me dedicar. Ficava brigando com a mãe dele, enchendo o saco em casa. Foram 8 semanas bem difíceis, assim, trabalhando em 2, 3 períodos. Eu tirei um pouco o pé da clínica aqui para acompanhá-lo, e aí nós fazíamos 3 sessões de treinamento, ele chorando, com dor, assim, não tinha um protocolo parecido para a recuperação dele, mas o atleta, ele é de um nível diferente. Ele tem um nível, vai muito do comprometimento do atleta, do nível de recuperação. Passam muitas coisas na cabeça dele. Depende de patrocinador, depende de estar no campeonato grande. É o campeonato do ano, ia perder a chance de estar naquela seletiva do ano, não teria outro. Então, além desse fator físico da dor, tem o fator emocional, esse fator de cobrança. E tem um ponto que eu acho, assim, nesse momento, acho que ele tá olhando pra você e fala assim, o meu salvador tá aqui. A expectativa em cima da gente é grande. A única que pode fazer com que dê certo tá aqui, né? Então, assim, eu imagino qual que é o sentimento que ele, pelo menos nesse período, qual que é o sentimento que ele tem com esse profissional, né? No caso, com você ali, e a expectativa, né? Eu acho que você deve sentir, né, nele, assim, tipo, né, quando ele te olha, assim, pra te dar um bom dia, né? Ele tá dando um bom dia pra uma pessoa assim, me ajuda, porque eu tenho... tá o meu sonho ali, ó. Essa é uma colocação muito legal, cara, porque o profissional que ele trabalha com atleta de alta performance, principalmente reabilitando a lesão, é muito bacana esse ponto que você colocou. Nessas 8 semanas, nem todo dia ele vai estar afim. Nem todo dia ele vai estar feliz. Uhum. Às vezes, ele também não vai estar acreditando que dá. Às vezes ele já passou uma dor no meio do processo, foi tentar um exercício que não conseguiu. Então, além do profissionalismo, você tem que ter muito esse feeling de conhecer a pessoa, de estar conectado. Eu falo muito em conexão, eu sou muito conectado com meus atletas. Eu sei o jeito que o cara tá pelo jeito que ele me olha. Então, putz, cara, eu tive... Aí nessas 8 semanas, foram semanas difíceis mesmo, assim. Mas eu tinha o feeling dele, tinha o timing dele. Falou, não, se você acha que dá, eu falei, eu acho que dá, não sou responsável, vai dar, porque você vai fazer acontecer, a gente vai fazer acontecer junto, a gente vai estar junto. E aí teve um dia que ele foi tirar uns PRs, né, lá, que é a repetição máxima, e aí subiu 130 quilos, e ele falou, puta, agora dá. Era um negócio que era impensável ele fazer com o pé quebrado, e ele falou, não,
Na 8ª vez ele fez 8 repetições, na 8ª subiu, falou, putz, falei, tá vendo? Agora dá. E ele foi e classificou bem, então essa foi uma vitória muito bacana, assim. Ele foi o melhor regional que ele competiu, muito difícil, mas saindo de uma lesão, 8 semanas de recuperação, praticamente nós tivemos 6 semanas, 7 semanas aqui, uma semana ele estava no Chile, ele terminou, o Júnior foi junto, se eu não me engano o Chispita foi junto, e terminaram a reabilitação com ele. O Júnior me fazia chamada de vídeo, e falou, pô, vamos fazer isso, vamos fazer, hoje é isso. E aí a gente acabou a recuperação lá e foi bem. Então, esse foi um fato bem marcante, assim, de superação mesmo, de comprometimento. A fisioterapia, ela é fantástica, né? O fisioterapeuta, ele tá a todo momento. O cara sai do jogo, vai falar com ele. No treinamento, o cara vai falar com ele. Porque o médico, ele dá um diagnóstico e tem um... O fisioterapeuta não, tá todo dia ali. Vem outros grandes atletas, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, vários atletas que têm na fisioterapia muito esse conceito. O Kaká falou que se ele pudesse ter investido uma coisa no futebol maior, ele teria investido na fisioterapia. Então, eu acho fantástico. Putz, muito legal isso daí. Então, por exemplo, você consegue... talvez assim, eu fico sempre pensando assim, eu preciso lutar muito contra a minha prepotência, né? Quando eu penso isso, eu preciso pensar, né, que assim, será que fiz a diferença na vida de alguém, de fulano, de ciclano, de beltrano? E daquela pessoa eu acho que eu fiz a diferença. Então dá esse sentimento assim, nossa, mas será que eu tô sendo prepotente assim? Mas eu preciso saber se eu fiz a diferença, né? E como que você pensa nisso? Por exemplo, nesse caso do Anderon aí, fica claro que se não fosse o seu trabalho, vamos dizer em específico assim, talvez ele não conseguiria ter avançado e melhorado para ir para o campeonato, né? No final das contas, né, o desfecho foi positivo, ele foi, enfim, né? Então eu fico imaginando assim o sentimento de gratidão que esse atleta tem, né, por todo o trabalho que você fez, assim, né? Porque no começo foi assim, você acredita em mim? Né? Você confia em mim? O atleta falou, confio. Então, e ele confiou e realmente deu certo, né? O que você imagina que passa, assim, sei lá, na cabeça dele hoje, assim, né? De saber que você fez essa diferença, assim, na vida dele. Ou naquela situação. Cara, pelo menos todos os atletas... Quem trabalha com atleta, principalmente de altíssima performance, tem que entender que você não é a estrela principal. Uhum. Então, eu sou um cara que é zero de vaidade, assim. Eu sou um cara muito comprometido, então eu me comprometi com ele. No final do trabalho, eu sabia que eu tinha feito 100% do que eu poderia fazer para ajudá-lo. Isso. E que esse comprometimento de 100% fez ele atingir o resultado. Eu lembro que eu fui para Ohio com o Rafa Brandão, e entre o intervalo, ele foi para as finais lá, né? E no intervalo ele estava comendo lá, e ele não falava com a gente. E aí o cara falou, você não se incomoda ele falar com você? Eu falei, a estrela do show é ele, não sou eu. Nós não estamos aqui por causa de mim. Nós estamos aqui para criar condições para ele. Ele que tem que estar bem em cima do palco. Sim. Eu só sou parte do trabalho, como num determinado momento é outro profissional. Então eu não penso muito isso. Eu penso que quando eu estava lá, eu estava 1000% comprometido. E isso me dá uma satisfação de saber que o meu comprometimento ajudou ele a estar lá. Independente se o atleta vai reconhecer o outro atleta ou não, a minha parte eu fiz. Eu não faço nada para ninguém, principalmente para o atleta, esperando esse reconhecimento, a gratidão. Às vezes vem de uma forma, igual o Anderon fez um vídeo. Aconteceu agora recentemente, assim. O Kainan Duarte, que é um dos maiores lutadores de jiu-jitsu do mundo, tá aqui em Bauru, mora em San Diego. E ele vinha de uma sequência que não estava legal. Uhum. E aí um dia ele marcou uma sessão comigo aqui e ele chegou atrasado, ele falou, eu tô atrasado. Eu falei, tá. Falei, isso tá. E eu falei pra ele assim, e isso está refletindo em todas as áreas da sua vida. Ele olhou assim pra mim, por quê? Eu falei, porque a água do mar é salgada em todo lugar. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. Então, se você mora nos Estados Unidos, tá aqui no Brasil, não tá comprometido, vir no horário para se cuidar,
Ele olhou assim, falei, você tá bem? Ele falou, eu tô falando, deveria. Você vem de 2 derrotas, você não poderia estar bem. Você teria que estar mal, péssimo. E aí acabou a conversa, eu tratei ele, mas naquele dia eu percebi que virou uma chave, assim, ele ficou me olhando meio com raiva, meio... Uhum. E aí começamos o trabalho, trabalhamos, aí o Vitor, que é um puta treinador, o Vitor Sancho, acho que é um cara que você deveria bater um papo também, que é um cara que é muito top, o Vitinho. Foi pra lá, e aí a gente continuou o trabalho daqui de lá. E ele ganhou, ele lutou muito, cara. Ninguém ganhava dele. No ADCC aqui, Não. você via que ele é um cara forte, concentrado, gigante, lutando fino do jiu-jitsu. Ganhou 8 lutas. Nossa. E um dos primeiros posts, e uma coisa que eu falei pra ele aqui, falei, tudo aquilo que você coloca foco, expande. Tudo que você coloca foco, expande. Então, quando ele ganhou, uma das primeiras frases que ele soltou numa revista internacional foi, como meu grande amigo falou, meu grande amigo Dr. André Santos, quiropraxia, falou, tudo aquilo que você coloca foco, expande. E nesse fim de semana eu estava focado em mim. Quando você vê uma devolutiva dessa, você fala, eu fiz a diferença. Porque naquele momento ele tá com raiva, ele ficou bravo, mas aquilo permeou o pensamento dele. Mesmo que seja, putz, cara, falando isso pra mim agora, que eu sou um cara comprometido. Só que aquilo permeou ele de uma maneira que fez com que as atitudes dele fossem diferentes. Você vê que ele estava treinando mais, 8 lutas impecáveis, assim, absoluto mesmo. Ele foi campeão no peso e foi campeão absoluto, incontestável. Aí eu vejo que eu faço a diferença. Mas em nenhum momento eu espero esse reconhecimento. Porque é natural, meu. Tem uma coisa, Rogério, que é de dar o meu melhor sempre. Então, se eu tô aqui com você, eu tô dando o meu melhor. Se eu tô atendendo, eu tô dando o meu melhor. Se eu tô ensinando meus alunos, quem faz aula comigo sabe, eu vou lá, pego na mão, é o meu melhor. Independente se daqui a pouco ele vai falar, meu, putz, esse é meu professor, esse é o cara que fez a diferença, você não vai honrar. Eu tenho o costume de honrar muito os meus mestres, todo mundo que eu aprendi, sempre que eu tenho oportunidade de falar, aprendi isso com tal pessoa, isso me fez pensar assim. Mas eu não penso, eu sei que eu fiz a diferença na vida de muitas pessoas. Por exemplo, eu transformei a fisioterapia em Bauru. Então, quando eu comecei a praticar quiropraxia aqui em 2008, todo mundo falava, quiropraxia é charlatanismo, isso não existe. Hoje, é orgulho falar que é um aluno André Santos, Tim. Porque eu tô na hype do jiu-jitsu, eu tô na hype do MMA, eu tô na hype do fisiculturismo, eu tô na hype do crossfit. Então, todos os grandes atletas de crossfit hoje, que são campeões, receberam um tratamento ou André Santos ou André Santos Team. Então, eu entendo que eu fui o primeiro a levar uma equipe de recovery de quiropraxia para o CrossFit no Brasil, num campeonato, num evento esportivo. Hoje, a dona da maior equipe de recovery, a Tati, que é a dona do Anjos do Ódio, é aluna minha. Eu fui o primeiro a levar técnicas de liberação miofascial para o fisiculturismo no Brasil, com o Júlio Balestrin, em 2013. Pô, o Júlio Balestrin é maravilhoso, é uma das grandes referências. Rafael Brandão, entre outros grandes nomes. Então eu desbravei. De algum momento, quem trabalha com esse tipo de esporte, eu beneficiei. Eu fiz a diferença. A pessoa sabendo ou não, a pessoa honrando ou não. Mas não é uma coisa que eu me preocupo. Eu preocupo assim, eu fiz o meu melhor. Se você fez o seu melhor, assim, as coisas vão acontecer. Você fez o melhor. Não tem essa vaidade, assim, de... Você sabe que eu fico pensando, esse tipo... eu me esforço muito, de verdade, assim, para não criar expectativas com relação ao reconhecimento, porque é quase... Um dia eu li que assim é quase que humanamente impossível pela natureza do ser humano, assim, sabe? De recompensa, assim, sabe? Mas eu me esforço muito, assim, sabe? Quando eu faço alguma coisa assim, eu sinto verdadeiramente que é de coração, assim. Beleza, fazer de coração, pra mim, é tranquilo, assim. Mas eu fico pensando assim, se a pessoa não falar nem um obrigado, eu vou ficar... Vai, porque é um gatilho do ser humano isso, né? O gatilho da reciprocidade. Sim. É o mínimo, tipo, eu falar bom dia, a pessoa te falar bom dia. É o básico do básico. Mas eu falo que teve muita terapia aí também, eu trabalhei muito com isso. É muito, assim, tipo, hoje eu faço nada esperando reconhecimento. Eu faço o meu melhor, porque é da minha natureza fazer o melhor. É da minha natureza entregar mais, é da minha natureza.
E é lógico que, com o passar do tempo, eu fui trabalhando, fiz terapia, fiz mentoria, para entender isso. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu não preciso que outra pessoa reconheça. E talvez a pessoa reconheça de uma outra maneira. Eu falo que acontece muito esse relacionamento. Lá tem as 5 linguagens do amor, né? Um livro famoso. Sim. Aí. Um reconhece de um jeito, outro reconhece do outro. Sim. Talvez o jeito que a pessoa reconheça não é o jeito que você gostaria. Mas isso tem muito a ver com a gente. A partir do momento que eu comecei a me trabalhar mais, eu começo a esperar menos do outro. Eu me apresento e dou o meu melhor. Só. Uhum. Talvez a percepção de que eu tenha dado o meu melhor nem foi tão grande pelo outro. Sim. Talvez o outro ache que não fiz mais que a minha obrigação. Sim. Entendeu? Talvez, mas pra mim hoje tá tudo bem. Mas a maioria das pessoas é assim, pô, você não tá reconhecendo o que eu fiz por você, não tá tudo bem. Então hoje, pô, se eu vou prestar um bom atendimento que o cara me paga, eu tenho que prestar um grande atendimento. Fala, puta, seu atendimento foi top e tá tudo bem. Pô, se eu trabalho com um atleta, fala, fez a diferença pra mim, tá tudo bem. Se ele não falar também, eu fiz o meu trabalho. É lógico que todo mundo gosta. E uma das principais pontos para qualquer ser humano é reconhecimento pelo aquilo que ele faz. Sim, você ser reconhecido como exatamente. Bom. Mas é esse ponto que eu falo para você que acho que é muito do ser humano, esse sentido da recompensa. Assim, não é nem pelo lado negativo nem nada, mas é da natureza mesmo, assim, sabe? A natureza da recompensa, assim, tipo, pra pelo menos saber se deu certo. Uhum. Assim, então, isso pra mim é uma coisa que eu tenho. Eu acho que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Você tem que trabalhar mais. Hoje eu sou... Mas é legal ver você contando dessa maneira, assim, né? Cara. Porque primeiro eu já penso assim, é possível. É possível. Por exemplo, o Kainan mesmo. Eu amo o Kainan. Mas não foi possível eu estar com ele lá em Las Vegas. Tive um problema na família que me impediu. Eu tive o convite para estar com ele lá, mas não dava para eu estar quando ele precisava. E tem um outro profissional maravilhoso lá, o Guto, que trabalha com ele, que é de Los Angeles. Estava com ele. Então, naquele momento, liguei para dar os parabéns. Pô, Lenda, tamo junto. O cara também tá junto. Sim. Em um outro momento, talvez se eu não tivesse me trabalhado, talvez teria sido... Hoje não. Hoje eu entendo que o importante é o Kainan ter ganhado. Eu contribuí, tô feliz que eu contribuí. Tanto é que quando ele chegou aqui, tal dia eu vou chegar, eu quero ir aí te dar um abraço, vamos compartilhar esse momento. Ele veio compartilhar o momento. Mas naquela hora ele estava compartilhando o momento. Não deu para ele falar comigo na hora do campeonato, falamos 2 dias depois. E tá tudo bem. Isso foi uma questão muito bem trabalhada comigo. E é uma questão com um atleta, com um amigo, com quem quer que seja. É lógico que ser reconhecido pelo que você faz, mas eu acho que você vai sendo reconhecido pelos resultados que você dá. Quanto mais resultados você dá, menos você precisa desse approach, assim, desse, é lógico que muitas vezes você, obrigado pelo que você fez. Então, mas eu não trabalho, de verdade, eu não trabalho esperando isso. Eu não ligo pra você, te amo, vamos tomar um café, esperando que você fale. Até mesmo porque eu acho que as pessoas elencam as prioridades. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Eu não quero ser prioridade, eu não dou prioridade para quem não me dá prioridade. Sim. Por exemplo, eu ligo você, vamos tomar um café. Liguei 3 vezes, você não vem, você não quer tomar um café. Então eu não vou ficar te ligando de novo toda semana. Você não quer? Show. Porque a hora que você quiser tomar um café, você vai falar com quem você quer. E isso é uma coisa que para mim é muito claro hoje. Sim. As pessoas têm tempo para aquilo que é importante para elas. Porque ela prioriza, né? Prioriza. Para mim é prioridade com você, eu tô aqui. Então eu não perco muito o meu tempo. Então, para as pessoas que eu escolho fazer a diferença, eu já sei que é importante. Então, primeiro passo, a pessoa tá me escolhendo, eu tô junto, eu tô fazendo, eu sei que é importante. Se você me escolheu para abrir o primeiro episódio, eu não poderia ter marcado algum outro evento hoje e deixar que isso acontecesse ao acaso. Se der, eu vou. Porque não é prioridade. Então, se eu sou prioridade para você, você passa a ser prioridade para mim. Aí eu reservei uma parte do meu dia para estar aqui, para ajudar, e tô aqui, presente, 100% presente. Sim. Esteja onde estiver. Então, como eu defino, como eu já elenco, eu penso assim, as pessoas estão no meu meio, estão no meu hall, são importantes para mim, eu sou importante para ela, ponto. A maneira que ela vai expressar isso independe, é de cada um que se expressa de um jeito. Sim. Mas eu não faço esperando isso, eu estou fazendo isso por você porque eu quero que você fale isso. Senão eu não estou sendo genuíno ou intuitivo no que eu estou fazendo. Já estou sendo condicionante a uma situação que talvez possa não acontecer.
Vou te fazer uma pergunta. Se você fosse gravar aqui comigo e eu falasse que eu não ia te agradecer, tá tudo bem? Você me chamaria para gravar? Como se você... Por exemplo, se eu falar, meu, eu vou chamar você porque você vai achar legal. E se você soubesse que eu não ia falar nada, que não ia falar que é legal, você me chamaria? Nossa, que pergunta difícil. É foda, porque aí você tá condicionando uma situação. Eu só vou te chamar se você me agradecer porque tá legal. Entendeu? Eu não faço isso esperando. Porque pode acontecer de não ser legal. Pode acontecer de eu fazer um trabalho com a pessoa e ela não gostar. Então eu não atrelo o meu trabalho ou as coisas que eu vou fazer a uma condicional. Eu vou fazer isso se eu tiver essa devolutiva. Sim. Não, eu também. Assim, eu sempre coloco que assim, eu não gosto de moeda de troca, assim, sabe? Não, tudo que eu faço, assim, é realmente de coração. A única coisa que assim, eu faço realmente as coisas de coração. Qualquer coisa, assim, a maioria das coisas, assim, eu tento sempre me doar muito, assim, para as pessoas, pelo menos as pessoas que eu amo ali, assim, eu faço sem esperar nenhuma moeda de troca, assim, de troca mesmo, assim. Mas é difícil lidar com um não reconhecimento. Sim. Esse daí é difícil, porque a gente tá ali, por exemplo, eu tô ali colocando todo o meu coração para apoiar, para ajudar, sei lá, para doar, sei lá, alguma coisa assim. Pode ser que a pessoa vire ali, siga a vida e, tipo, né? Tá tudo bem. tá tudo bem, nenhum obrigado. Já teve momentos que eu fiquei triste com isso, já teve histórias de eu ficar triste com isso. Por exemplo, é história, né? Estamos falando de história. Um grande amigo, não vou citar nome, lógico, tal. Mas um amigo que a gente sempre estudou junto, depois, nos meus eventos, eu convidei ele para participar dos eventos dos meus eventos. Teve um momento que ele fez umas trocas, ele não estava bem. Eu promovi um evento, coloquei ele como estrela principal do evento, enchi a sala dele, enfim. E no primeiro evento que ele fez, na minha cabeça eu seria a primeira pessoa que ele ia chamar. E ele não chamou. Nossa, mano. Então, é isso. Aí, aquele primeiro momento, eu acho que talvez isso tenha sido turnover para eu mudar. Sim. E aquilo, olha só como que é. Poderia ter vários motivos para ele não ter me chamado. Ele não me considerar bem o suficiente, ele não achar que eu estava a nível do evento que ele ia fazer, várias coisas. Mas eu, André, se tivesse passado a situação que eu proporcionei para ele, eu o teria chamado por gratidão. Poxa. No mínimo. Uhum. E se eu não tivesse chamado por gratidão, eu falaria, olha, eu não estou te chamando porque eu acho que você não cabe aqui. Eu tenho muito essa política. Entendi. Isso me fez pensar. E já se passaram 4 ou 5 eventos que ele fez. E ele nunca me chamou. Nossa, mano. Só que o meu approach, a partir daquele momento, é do approach que eu te falei. Se eu não sou prioridade para você, você não é prioridade para mim. O tempo mostrou que eu estou numa situação diferente e que quem perdeu muito mais foi ele do que eu. O tempo mostrou isso. Só que no primeiro momento eu fiquei exatamente do jeito que você ficou. E talvez essa tenha sido a grande virada para mim. Eu falei, eu não posso ficar assim toda vez que alguma coisa não acontecer do jeito que eu gostaria que acontecesse. Tem N fatores que podem ter acontecido. O André, você nunca perguntou para ele? Não, e nem vou. Porque se fosse no primeiro evento, ele poderia ter falado assim, putz, eu errei, eu deveria ter te chamado. Nem que fosse programa, não chamou. Já se passaram 4, 5 eventos e eu nunca fui chamado. Então, eu sempre falo que o não também é resposta. Você mandou uma mensagem, eu não respondo, já é uma resposta. Porque é prioridade. Então, eu comecei, a partir deste momento, elencar com mais prioridades as pessoas que me elencam com prioridade. Entendeu? Você não precisa. O reconhecimento ele não é um esforço para quem quer reconhecer. Então, de alguma forma, tipo o Kainan, mesmo não tendo nem vindo para o Brasil, publicou uma frase que eu falei para ele, ele está reconhecendo que em algum momento eu já intervi na vida dele. O Tubarão, o Anderon, outros que falam, o Kaique. Então, putz, sempre. Esse foi um momento que, assim, que fosse lembrando isso, puxando isso, eu cheguei nesse assunto, né? Acho que é a primeira vez que eu falo isso, assim. Mas foi um negócio, putz, cara, eu fiz tanto. E aí eu tava conversando isso com a minha terapeuta esses dias, com a Marina, falando isso. Muitas vezes as coisas acontecem, não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Simplesmente você entregou o melhor. Opa. Acho que é a minha Siri.
É assim, não tem a ver com você. Não adianta você ficar se cobrando. Ou o que que eu não fiz, o que que eu errei. Tem a ver com o outro. É o outro que não tá. E tá tudo bem. E como muitas vezes a gente é assim com os outros também. As pessoas só, pô, você não reconheceu, você não falou. Essa foi uma história assim que mexeu comigo no sentido de que eu tenho que melhorar isso. Eu não posso ficar mal quando alguém que eu não me chame para um evento, ou não me convide para uma festa, ou não lembre de mim, ou vá, entendeu? Então esse foi um momento difícil para mim, mas foi um momento que me fez crescer muito. Deu realmente colocar foco e prioridade nas pessoas que colocam foco e prioridade. E entender que em alguns momentos você vai ter que trabalhar com uma pessoa. Sim. Que aquela pessoa é importante no trabalho. O Renato Cariani me falou uma coisa, uma vez que eu estava com ele. Renato Cariani é monstro, né? Falou, tem pessoas que você vai conviver no trabalho, tem pessoas que você vai trabalhar e seu amigo do trabalho, tem pessoas que são seu companheiro de trabalho e tem pessoas que você vai levar para dentro da sua casa. Você tem que saber filtrar, escolher, sim, porque nem todas as pessoas... O Cariani me falou isso uma vez, inteligentemente, assim, e isso é verdade, eu comecei a entender mais isso. E você sabe, outra coisa que eu estava pensando aqui, ainda mais com essa relação de reconhecimento. Por exemplo, você na sua posição de instrutor, ou mentor, orientador, coordenador, enfim, são duas perguntas. Primeiro, você vê como obrigação você dar o seu melhor ali, né, como obrigação, né? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é que, assim, a pessoa que está ali numa mentoria sua ou numa instrução sua, entende-se que ela está pagando por aquilo, entende-se que ela sabe que você é bom e por isso que ela está pagando. Ela poderia ter escolhido outro profissional. Então você fazer o seu melhor para aquela pessoa pode ser assim, é isso. Eu paguei, foi por isso que eu paguei. Eu não estou surpreso. Eu sei que o cara é bom e paguei por isso daí, né? Então, assim, como que é esperar... Não sei se você espera também um reconhecimento dessa galera, por exemplo. Assim, não sei se você espera, não. Como é lidar com esse reconhecimento dessa galera que você está instruindo, que você está formando, mas que, na verdade, eles estão ali investindo nisso aí, né? Não é um favor que você está fazendo, né? É uma coisa que eles estão ali investindo, vamos dizer, né? Então, a primeira pergunta depois dessa daí, né? Uma pergunta responde a outra. Eu me apresento e dou o meu melhor. E a segunda pergunta é, eu posso fazer tudo por você, menos a sua obrigação. Então, quando o cara escolhe o mentor, é porque a história daquela pessoa tem muito a ver com o que ele quer fazer. Ele quer seguir o caminho daquela pessoa, e a mentoria é você encurtar esse caminho. Então, sim, eu sempre tenho que dar o meu melhor. Eu sempre tenho que preparar minha melhor aula, eu sempre tenho que entregar o caminho que me levou a ter resultado, eu sempre tenho que tirar o gap. Você vê isso como uma obrigação sua. Uma obrigação minha. O nível de excelência, meu. O que me levou a escolher um cara como mentor é porque ele sabe que eu vou entregar 100%. Às vezes, eu entrego 100% e ele não faz a parte dele. Essa é uma situação. Eu também, porque se eu for... E aí ele não vai ter resultado. Olha que como é interessante a sua segunda pergunta. Se eu entregar, mesmo que eu entregue meu 100%, pode ser que ele não tenha resultado, porque ele não fez a parte dele também. Sim. Ele vai me culpar pelo fracasso dele? Eu acredito que sim. Ou sim ou não, então. E eu vou catar essa culpa? Sim ou não? Tá bom. Eu posso ter falhado com ele? Posso, se eu não fiz. Mas eu fiz o meu melhor. Não, você fazendo o seu melhor, mas eu entendo assim, que olhando a situação de fora, assim, tem muita gente que entra como, por exemplo, como aluno, não consegue identificar exatamente o que é a parte dele, aí pode não dar certo por culpa dele, mas ele não tá enxergando isso. E aí ele coloca a culpa em você. Exato. E aí a culpa é minha, porque o meu trabalho como mentor é fazer com que ele enxergue exatamente a obrigação dele. Sim. Então essa é um negócio que eu tenho com meu filho. Filho, você come bem? Como? Você dorme bem? Durmo. Estuda bem? Estudo. Papai te dá brinquedo? Dá. O que o papai pede pra você? A papai para nadar e na capoeira. Qual que é a sua obrigação? Nadar e na capoeira. A minha obrigação. Então tá claro para ele, eu já deixei claro para ele. Os meus mentorados a mesma coisa. Você precisa executar isso, Rogério. Você tem esporte, então executa. A partir do momento que você não vai e não executa, você pode não ter o sucesso.
eu posso atribuir esse fracasso a mim e ele pode atribuir esse fracasso a mim, certo? Sim. A partir do momento que eu te instruo, você executa, você tem sucesso. Você pode atribuir essa execução a mim ou você pode atribuir essa execução ao que o seu trabalho que você fez. Para mim tá tudo bem. Entendeu? Então eu não espero reconhecimento, eu espero que você tenha resultado por aquilo que você me procurou. Entendi. Eu me frustro muito mais quando a pessoa não tem resultado e não me culpa, porque eu não sei onde eu posso melhorar, Sim, do que quando ela tem resultado. Então você tem um treinador, fala pra você, ó, faz isso, corre que você vai correr. Você vai lá e ganha, você fez o que tinha que ser feito. Tem uma parcela do treinador e tem 100% da sua parcela. Quando você não executa, ou não vamos falar só de esporte, né? Vamos falar do profissional. Você sabe que ele não executou, ou às vezes até ele executou e falhou, você fala, puxa, onde eu poderia ter melhorado? Pior do que o cara colocar a culpa em você, é ele não colocar e também não ter resultado. Nossa, então são duas situações ambíguas e ao mesmo tempo extremas. Ele pode não ter resultado e não colocar a culpa em você, como ele pode ter resultado também não colocar isso atribuir a você. Faz sentido o que eu estou te falando? Sim, com então, certeza. as duas situações eu vejo. Eu sempre eu dei o meu melhor para os dois. Para o que tem resultado e para o que não tem resultado. O que determina quem vai ter resultado não é a execução, é a consistência e é acreditar. Um acreditou, eu vi uma pergunta maravilhosa no YouTube, eu salvei. Um garotinho perguntando pro treinador, você treina o time aí, o que é mais importante, atitude ou técnica? Ele falou, puta, sua pergunta foi maravilhosa, faz muito tempo que eu faço isso, nunca me perguntaram isso. Atitude. Porque se o cara tem atitude, se ele acredita no projeto, se ele executa, Sim. a técnica você ensina. Agora o cara você pode ensinar, mas ele não tem atitude, ele não acredita no projeto, não vai andar. Aonde que é o gap? Eu estava com o Kenner aqui, que é um dos maiores profissionais do movimento do Brasil, e ele havia feito 3 cursos de quiropraxia, e no meu curso ele parou o carro no meio da estrada para me mandar um vídeo. Ele falou, sabe, cara, e ele é professor famoso no Brasil inteiro, ele falou, André, eu dou curso no Brasil inteiro, e eu ia dando aula nos cursos, eu colocava lá, ensinava os caras, e eu achava que quando o aluno não aprendia, o problema era dele, não estava comigo. E eu fiz 3 cursos de quiropraxia, eu fui fazer o curso com você, e eu estava com uma dúvida na cervical, você pegou na minha mão e me ensinou a executar. Aí eu entendi que quando a pessoa não está entendendo, a gente ainda precisa fazer um jeito de entender. Sim. Mas isso é natural meu, entendeu? Eu sempre acho que eu tenho que dar o meu melhor. Eu te falei, você não entendeu? Eu posso pegar na sua mão? Sim. Você não entendeu? Você pode executar ou não. O meu nível de comprometimento com o que eu estou ensinando, com o que eu estou buscando de nível de excelência, mesmo eu sabendo que você não vai ter nunca uma margem de 100% de acerto, eu me cobro. Mas eu não me preocupo também se a pessoa teve sucesso e não atribuiu aquilo comigo. Eu fiz a minha obrigação, eu dei o meu melhor, através do meu melhor, ele foi lá e teve a execução daquilo. E eu entendo que é construção, que ele vai pegar o meu melhor, o seu melhor, o outro melhor, e vai dar o melhor dele. Sim. Porque você não pode ser sempre o melhor na vida de uma pessoa 100%, né? Principalmente na minha área. Mas o meu nível de consciência é esse. Eu tenho que dar o meu melhor sempre, eu tenho que oferecer o meu melhor sempre. Eu tenho que chegar antes, eu tenho que preparar um bom material, eu não posso estar cansado, eu tiro foto com todo mundo, eu troco ideia com todo mundo, eu não saio de nenhum grupo que eu estou dando aula, eu tenho que dar meu melhor. Sim. Eu tenho uma margem que vai ser muito boa e vai atribuir aquilo a mim, vai me agradecer, vai me honrar. Eu tenho uma margem que vai ser muito boa e vai entender que eu fui uma ferramenta, que eu não fiz mais que a minha obrigação e tá tudo bem. Uhum. E eu vou ter uma margem de pessoas também que não tiveram sucesso e vão me atribuir, de pessoas que não tiveram sucesso e vão me atribuir. Uhum. Em um outro momento isso já fez a diferença, assim, de vaidade, mas eu acho que tudo é o tempo. Tudo é o tempo, você vai vendo que você é um instrumento. Tem mais de 3.000 alunos, não tem como eu ter acertado com todos e também não tem como eu ter falhado com todos, senão eu não estaria até aqui. Eu sempre falo que o que se vale é o resultado, ninguém contesta o resultado. Então, se eu não estivesse fazendo tanta diferença, eu não estaria permanecendo por tanto tempo fazendo as coisas que eu estou fazendo. Nossa, legal demais. E assim, você lembra de alguma história, por exemplo, que tenha acontecido com algum aluno ou mentorado seu, assim, que colheu, né, que aprendeu com você, com todas as suas orientações e que, sei lá, teve alguma história ou talvez de
de sucesso mesmo com esse aluno, assim, que você olha que você olha aquilo e te soma em algum... Tudo, cara. Ó, tem um fisioterapeuta meu, o Duda, ele é fisioterapeuta do time de basquete do São Paulo. Só que a nossa história começou lá em São Paulo. Eu dava curso no Morumbi, numa clínica chamada ON, ao lado do estádio do Morumbi, de um médico chamado Neymer Sabé, que é o médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. O filho dele, o Bruno, trabalhava lá, era amigo do Duda. E o Duda, e eles eram amigos de jogos de basquete. Eles jogavam basquete no São Paulo ali, que os sócios do São Paulo jogam basquete lá. E eles eram amigos de basquete. E o Bruno, putz, fez curso comigo, mentoria, aula na pós-graduação, virou um amigão, meu Bruno. E o Bruno falou, putz, tem um amigo meu, o Duda, ele é do basquete, mas ele não tá mais na fisioterapia. Mas ele ama a fisioterapia. E ele tá numa empresa de eventos. Só que na pandemia, parou todos os eventos em São Paulo. E aí o Duda começou. A mulher grávida com filha para nascer, a filhinha dele tava para nascer, falou, vou meter o louco agora, porque a empresa fechou, eu vou fazer o seu curso. E aí ele fez 3 cursos sequenciais comigo. Nesses 3 cursos, ele começou a fazer um estágio em São Paulo, no time profissional de basquete de São Paulo. O São Paulo contratou ele é muito bom. Aí o fisioterapeuta do São Paulo foi para um outro clube e falou, você vai assumir. E hoje ele é o fisioterapeuta responsável pelo time de basquete de São Paulo. Nossa. E esses dias, agora, ele veio de um jogo e falou, mestre, eu tô com um atleta, queria que você olhasse junto comigo. Falei, maior prazer. Eu já tinha trabalhado com esse atleta quando ele trabalhava aqui em Bauru, e aí a gente trocou ideia, a gente discutiu o protocolo, ele feliz da vida, me honrando. Falou, pô, tô te levando no meu mestre. O cara é fisioterapeuta de São Paulo, dos maiores times do mundo aí. Eu sou corintiano, né, mas... E ele saiu de uma situação de não emprego, pandemia quebrada, para assumir o sonho dele. Ele é jogador de basquete, tanto é que ele teve convite de clubes para trabalhar no futebol, e ele não quer, ele é fisioterapeuta do basquete de São Paulo. Ele ama aquilo, ele ama os atletas, ele tá feliz, radiante, aí conhece a esposa, conhece a filhinha. Primeiro presente da filha dele foi um Air Jordan pra menininha. Mestre, comprei nos Estados Unidos e tal. E aí ele é feliz, ele é realizado, ele ama aquilo, ele me honra, sempre fala. Ficou muito feliz de eu poder ter dividido alguma experiência. Pô, o cara fisioterapeuta veio aqui, atendemos o atleta junto, trocamos ideia, fomos jantar junto. Então, putz, aí eu falo, aí essa é a essência do meu trabalho. Uhum. Ele não precisa falar, você fez a diferença, apesar dele falar. Mas eu vejo que eu faço a diferença todo dia para ele. E aqui muitos, caras. Hoje todos os fisioterapeutas que têm sucesso em Bauru, da terapia manual, passaram pelos meus treinamentos. Todos honram? Nem todos, e tá tudo bem. Uhum. Mas os resultados deles sempre vão expressar isso. Que eu tive em algum momento. O Duda é um cara que é um cara de sucesso. A Tawane Furquim, por exemplo, que é de Marília, ela mudou para Curitiba para trabalhar com os maiores fisiculturistas do mundo. Eu levei a técnica de liberação. Aí tem 2 coisas. Ela foi entrevistada numa revista de feminismo, né? Falando sobre mulheres empoderadas. Ela falou, a minha história é diferente porque quem me empoderou foi um homem. Eu tinha muita insegurança de trabalhar com terapia manual num esporte dominado por homens, e o André, meu mentor, falou, não, você é muito boa, você é top, você vai fazer a diferença. Ela encheu a agenda dela, abriu o consultório dela. Como o Rafael Brandão e o Vitor Capial moravam em Marília, eu sempre a levava para atender comigo, e ela é maravilhosa, ela é uma terapeuta maravilhosa, Tawane Furquim. E aí ela começou a atender o Brandão, no começo, junto comigo. Tem 2 fisioterapeutas maravilhosas, tem várias, né? Eu tenho a sorte de ter muitas mulheres tops em volta, assim. Mas a Ju Imano, que trabalhou com o Anderon, viajou para a África com o Anderon, e a Tawane. Aí a Tawane começou a trabalhar com o Brandão, o Brandão morava em Marília, eu aqui em Bauru, não dava para nos fazer os atendimentos, e aí a Tawane começou a me ajudar, e com o Vitor Capial. O Capial era o treinador do Brandão, estava jiu-jitsu, enorme também, e a Tawane começou a atender. O Rafa e o Vitor mudaram para Curitiba, que tinha uma das maiores academias,
E a Tawane, num determinado momento, começou a ir para lá, assumiu esse protagonismo e mudou para lá. E hoje ela atende o Fabinho, atende grandes atletas, atendeu grandes atletas que foram para o Mister Olímpia. Então, olha que legal. Caramba. Num esporte dominado por homens, homens grandes, você tem uma mulher top, poderosa, uma profissional excelente, que me reconhece. Eu estive em Curitiba agora, passeando, fui lá ver o Capial e o Rafa já está em São Paulo agora. Tomei café com ela, ela feliz, puxa, me mudei para cá, tô feliz. Me reconhece também como mentor, como profissional. É bacana isso. Então, eu me sinto realizado. Você quebrar alguns paradigmas, primeiro de mulher, num esporte de homens com volume muscular muito grande, e aí você desbravar isso, ser uma referência, ganhar dinheiro, tá feliz. Eu acho que sucesso é você estar feliz com aquilo que você está realizando. Sim. E eu vejo que eu consegui fazer essa transformação em várias pessoas. E eu lembro de um caso também que, não só caso de... Eu acho que foi a única vez, cara, assim, que isso mexeu comigo um pouco, porque uma aluna boa, cara, eu vi que era tímida, que era magrinha, mas o meu curso ele é dividido em 2 módulos, e no segundo módulo ela desistiu, cara. Uhum. E aí pediu dinheiro de volta, não pelo dinheiro. Eu falei, mas onde que eu não me conformo de eu não ter conseguido ajudar ela? Onde que eu falei? Não é pra mim. É difícil. Isso acho que foi o único ponto que eu vi de vaidade em mim. Pô, eu não consegui a menina acabar o curso, cara. Será que tá tão ruim assim? Sim. Onde que foi esse gap que eu não consigo ajudar ela? E não consegui ajudar. E aí isso me deixou um pouco triste, assim. Dá uma bad, né? Assim. Putz, cara, o que eu não fiz pra essa menina, assim? Que eu poderia ter ajudado? A minha pergunta é, como eu poderia ter contribuído mais? Sempre? Sim. Não consegui contribuir, não acabou. Enfim, vida que segue, assim. Sim. Mas são casos que eu vou lembrando de cabeça, assim. Tem uma coisa que eu sempre lembro também, assim, que eu sempre penso, na verdade, assim, com relação a reconhecimento, assim, por exemplo, eu tenho algumas pessoas na minha vida, assim, se eu for pensar, e assim, em pessoas, assim, se eu for pensar em poucas pessoas, assim, ligadas ao meu lado profissional. Agora eu tô falando somente do lado profissional, assim, né? Tem uma pessoa, por exemplo, que em determinado momento ela entrou na minha vida, né? Por conta da minha profissão, que foi uma pessoa que simplesmente abriu a minha cabeça, assim, e acho que implantou ali como fala o Pablo Marçal, os códigos ali, assim, sabe? E que, assim, implantou de uma tal maneira que impacta brutalmente até hoje. Assim, todo o meu lado todo o meu lado artístico do meu trabalho, de sentimento, de toda a maneira como como eu vejo, né, a visão que eu tenho do meu trabalho, para tudo que eu penso, assim, eu olho e falo assim, isso foi implantado há 30 anos atrás lá. E assim, essa pessoa é uma pessoa que, assim, eu nunca vou deixar de reconhecer, assim, não tem como. E por mais que, assim, por mais que ele tenha... muitas vezes ele me encontra, assim, ele fala, meu, você é um foguete, você é o cara que desde sempre eu vi que você tinha muito talento, criativo, tá. E hoje ele já deve ter uns seus 60 anos, assim. Então, depois de uma certa idade, a pessoa, às vezes, ela entende, pelo menos, ela olha ali e acha que assim, o momento dela já estacionou e ela reconhece que os pupilos voaram, assim, né? Então, quando eu vou conversar com ele, assim, ele meio que conversa, assim, tipo, me olhando num degrau acima, né? E eu não consigo olhar para baixo, né? Eu sempre olho ele como sendo o cara, é a pessoa que mais, né, que mais me inspirou e que instalou os códigos na minha cabeça, assim, e que até hoje, assim, eu olho e vejo as coisas que ele faz, assim, eu falo assim, meu, é um gênio, assim, sabe?
Eu sempre lembro dessa história que aconteceu comigo, né? Que é uma pessoa em específico. E eu fico sempre pensando se eu um dia vou ser isso na vida de alguém. Não pensando assim em filhos, né? Filhos a gente sabe que a gente vai, né? A gente tá condicionado a ser uma pessoa incrível na vida dos nossos filhos, né? Mas assim, na vida de alguém aleatório mesmo, assim, né? Alguém que a gente tenha ensinado, assim, e eu sempre tenho essa dúvida se eu vou realmente ser alguém que Vai deixar o legado para alguém aí. assim, sabe, da forma como esse mentor meu deixou para mim, porque assim, meu, não tem como eu pensar, é assim, não tem como eu pensar no que eu faço, na minha profissão, se eu não tivesse, se ele não tivesse passado na minha vida. E foi assim, não foi muito tempo, eu trabalhei do lado dele por um ano, quando eu tinha 19, 20 anos. Hoje eu tenho 44. Tipo, se eu não tivesse por algum fator da vida, eu não tivesse tido esse contato, meu, eu seria outro Rogério profissionalmente. Não sei se melhor ou pior, mas assim, Ele fez a diferença. ele fez a diferença. Mas assim, é o meu trabalho, assim, do seu reconhecimento. Tem gente que não vai reconhecer. Tem gente que talvez ele tenha feito a diferença para muitas pessoas, mas esse nível de percepção de reconhecimento seu não vai ter. Como talvez ele enxergasse em você uma pessoa que se aproveitou de uma determinada situação e usufrui do que ele está te ensinando. É muito da percepção dos dois lados, sabe? Por exemplo, tem um cara que eu sigo da Itália, tenho vontade de fazer curso com ele, e aí num determinado vídeo eu fiz uma manobra muito parecida com a dele, e ele falou, onde que é essa variação? Percebi que no começo, essa pergunta foi uma pergunta, você está copiando? Eu não sei qual ele esperava a resposta. Eu falei, que honra, essa é uma manobra sua. Eu aprendi a ver os seus vídeos, porque você é o mestre. Eu sou seu fã. Então eu percebi que ali eu quebrei. Já mudou, já porque quebra, né? era a minha percepção de honrar o mestre. Nenhum momento. Ele falou assim, você não gostaria de vir ao Brasil ensinar? Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. E aí começamos a conversar. Então vai muito da percepção do outro. Você está reconhecendo isso. Talvez você já tenha feito muita diferença na vida de algumas pessoas. Eu conheço profissionais que trabalharam com você e que estão voando. Eu conheço vários profissionais, né? Alguns em destaques aí. Talvez essas pessoas tenham percepção, talvez não tenham que você tenha feito a diferença. Talvez você lide bem com isso daqui a um determinado tempo, talvez não. Mas, e talvez você encontre a gratidão de pessoas que você nem imagina mesmo, assim, que você já admira. Fala, puta, mas isso tem... Isso é um legado, né, cara? A gente não tem como. É uma percepção que você tem desse seu mestre, que talvez ele nem soubesse que você tem, que é gostoso, e talvez você poderia não ter, mas é uma percepção dos dois lados, de deixar um legado mesmo. Talvez você já tenha deixado um legado, já tenha transformado a carreira de pessoas que não reconheceram, não vão reconhecer, e talvez tenham pessoas que você vá ser reconhecido que você ainda nem imagina de onde vai vir. É possível também, é possível também. Eu não penso muito nisso não, cara. Você não pensa? Não penso. Eu vejo o resultado das pessoas. Porque às vezes eu vejo que, assim, eu não sei, eu talvez veja como uma obrigação minha, sabe, assim, eu preciso deixar algo pra alguém, sabe, assim. Só entrega seu melhor, você já tá deixando, entendeu? Quando você faz alguma coisa diferente, você tá deixando. Quando você entrega seu melhor, você tá deixando o seu melhor. Se eu vier aqui com você e deixar o melhor da minha conversa com você, você vai sair bem ou mal? Sei bem. Independente de você falar que essa foi a melhor conversa que você teve na vida, eu deixei o melhor pra você. Sim. E aí você tenha tido uma percepção, daqui a pouco vem outra pessoa, senta com você, vai deixar o melhor dela. E você vai sendo feito por vários melhores. Vai ter alguma que vai se conectar mais, conectar menos. Então, cara, nesse ponto de vista, assim, eu vou entregar o meu melhor. Eu tava lá em Marabá, no Pará. As pessoas me impactaram muito. Como em Manaus, sempre que eu vou muito longe, quando o acesso é difícil, e o nível de entrega das pessoas é muito grande, elas me impactaram muito.
me levaram, eu fiz vários amigos, comi nos melhores restaurantes, conheci, putz, Gustavão lá, o Rafa, Francimar, a galera, puta, toda a galera, as meninas incríveis. Putz, cara, todos se entregaram muito, assim. Eu voltei muito impactado. Saí 2 horas da manhã lá para chegar às 6 da tarde aqui, mas mesmo nessa canseira de voo, com saudade já do pessoal. Então eu tenho certeza que eu deixei o meu melhor lá, mas eles também deixaram o melhor deles para mim e a gente percebe. É muito legal isso, assim. Eu sempre penso que eu tenho que deixar o meu melhor. Se eu deixei o melhor, não tem segredo. Que legal, Andrezão. Você viu que o rumo nosso da conversa foi mais... Um bate-papo, né? Descontraído sobre a vida. Que acho sobre que é bom, a vida, cara. Sobre a vida, as histórias aí, a gente... Alegria, decepções, né, cara? Você vinha aqui contar só a história assim, 100%. Não, tudo que você vai chegar não dá 100% certo, cara. Sim. A gente sempre pensa do outro lado, pô, e também quem que eu, né, causei algumas decepções, que eu não honrei, que esperava um reconhecimento, uma gratidão. Tá tudo bem. A gente vai seguindo e aprendendo. Eu acho que sim, claro. Você tem que masterizar o processo, aprender o que você vai. Esse fim de semana mesmo eu fui dar palestra num evento de uma mentorada minha, da Lohane, maravilhosa, cara. E é legal, assim, isso é uma honra, né? Porque quando a gente começou a fazer as mentorias, ela queria montar o estúdio, com o nome do vô dela. Aí a clínica, ele montou a clínica, teve sucesso com a clínica. Aí eu, como mentor, tinha uma visão, falei, eu acho que você tem que dar curso. E ela montou um curso excelente, um dos melhores cursos de Pilates do Brasil. Ela montou e já teve. Falei, agora eu acho que você está no nível de fazer mentoria e tal. E aí quando ela foi fazer o evento, a primeira pessoa que ela me chamou, que data você pode para eu marcar essa data? Olha, e aí eu fechei o primeiro dia. Então naquele momento eu vi, puta, olha a construção de um sonho. E ela é uma grande mentora, vai ser uma grande, porque ela se entrega, ela, o Samuel, de coração. E fazer parte daquele momento, entender, olha que legal que é isso, entender que ela saiu daquela mentorada e já é uma mentora. Nossa. Entendeu? Então, ela saiu de uma pessoa que você está construindo e agora está aqui no mesmo nível. E eu estou dividindo o palco com ela. Nossa. E ela tem o espaço dela e vai crescer muito. É muito legal isso. A minha percepção como mentor, eu acho que você é pai, eu sou pai. Eu como pai, quero que meu filho me supere muito. Com certeza. Quando ele tiver, imagina quando o Lourenço estiver na Olimpíada, subir no pódio, você vai olhar lá para ele e falar, putz, cara, eu fiz minha parte como pai. Eu tive minhas falhas, eu tive meus erros, mas ele chegou aqui. Tá muito além do que eu imaginava. Eu nadava no Rio Tietê, né? O moleque tá nadando numa piscina olímpica, já é campeão brasileiro. Eu brinco, eu vejo meu molequinho, já me superou muito, eu aprendo todos os dias com meu filho. Então, quando eu tô no evento da Lohane ali, e ela tá grávida pela segunda vez, e aquela energia, aquele negócio, e dominando, e vendo que tudo, não só comigo, tinha outros grandes mentores ali, o Kenner, Robert, o Israel, várias pessoas que ajudaram ela a construir aquele evento, e entender que o momento ali é um momento de transição. Eu tô colocando um bastão na mão dela e ela já tá subindo, e eu vou ver ela fazendo grandes coisas, porque é o jeito dela. Ela fez, nesses 3 anos que a gente vem trabalhando, ela fez grandes coisas. O Instituto é consolidado, o curso dela é top, e agora ela como mentora. Então aí você fala, puta, agora estamos aqui e aqui pra frente. Eu sempre vou estar do lado dela, como um cara amigo ali agora, mas estamos no mesmo nível, e tá tudo bem. Eu acho que a minha pira, André, é ver meu aluno me superar, é ver melhor, porque é resultado que nós fizemos um bom trabalho. E uma coisa, Rogério, esse mesmo sentimento, cara. Cara, todo mundo que é bom de verdade, todo mundo que tem sucesso, honra o mestre. Por exemplo, 2 coisas muito claras para mim. Você nunca vai ser criticado por um cara que tá fazendo mais que você. Você sempre vai ser criticado por um cara que tá fazendo menos. Porque o cara que tá fazendo mais, ele sabe que dá um trabalho do caramba para fazer aquilo. E o cara que chegou, ele sempre vai honrar o mestre. Porque ele sabe que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, se ele chegou num determinado ponto,
é porque ele teve alguém que ajudar. Como eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Sim. Então, mesmo que daqui a um tempo eu esteja muito bem, eu nunca vou esquecer de quem me deu a base, de quem me ajudou a construir até aqui. Então, eu sempre amo. Duas coisas muito claras para mim é isso. Ninguém vai te criticar. Quem te critica não está fazendo mais que você, então não se preocupa. E todo mundo que está bem, todo mundo sempre honra as pessoas que ajudaram ele a chegar no lugar que ele vai chegar. Então fica tranquilo que quem for top de verdade vai te honrar. Nossa, faz muito sentido mesmo. Andrezão, chegamos no fim aí, mas a gente vai ter que ter outros bate-papos aí, né, meu? Tem muita coisa pra falar, né? Tomara que seja interessante, tomara que some na vida de quem tá assistindo, né? Que a gente possa contribuir. Não, mesmo. com certeza. Nós viemos aqui e demos o nosso melhor, não foi? Num bate-papo descontraído, que é o foco ter histórias. Espero que essas histórias possam ter somado ou venham a somar de quem vai assistir. Não, eu já tô saindo daqui já, com certeza, já me agregou, já. Eu tenho certeza que também vai agregar na vida das pessoas, assim, né? São coisas, assim, que mexe com os nossos sentimentos, mas também mexe com o que nós vamos fazer daqui para frente, né? O que eu vou fazer daqui para frente pensando nisso, naquilo, assim. Histórias, eu sempre falo que histórias assim impactam e faz a gente se movimentar diferente, fazer alguma coisa diferente, assim. Histórias por ser algo real mesmo, assim, né? Que aconteceu, assim, né? Então sempre me moveu. As histórias sempre que me moveram aí. Mas, cara, obrigado mesmo, assim, por você ter aceitado o convite aí. Você é meu amigo, assim, né? Eu sei que quando eu convidei, eu já tinha certeza que você ia aceitar. Já tinha certeza que você já ia aceitar, mas também eu fiz questão de ser o primeiro dessa nova temporada, ser com você, assim. Então, quando começar outras temporadas também, você, obviamente, vai ser o primeiro. Mas, independente disso, eu quero que a gente possa ter outros bate-papos aqui. Teremos, né? Outros eu quero projetos. que você me convide pro seu podcast. Com certeza vai ser convidado, que é um projeto nosso, né? Vamos ter podcast aí. Mas eu me sinto muito honrado estar aqui, muita responsabilidade, né? Que legal. Pela qualidade do seu trabalho. É indiscutível, assim. Fizemos muita coisa boa junto. Tem um projeto grande de crescimento aí. Você faz parte. Você foi a primeira pessoa que eu fui. Engraçado, né? O movimento gera movimento. Porque no movimento das coisas que eu precisar, bicho, vamos tomar café. Não, você tá me enrolando. Aí não é, né? E não é por falta de reciprocidade, é por falta de agenda. Não. Ano passado eu dormi 70 noites em hotel, esse ano já tá indo para mais de 50. E aí nós estamos sempre trabalhando no fim de semana, né? Numa terça ou quarta-feira aleatória, fomos almoçar. E dali o meu movimento fez que casasse. Nossa. O movimento que eu preciso com o movimento das coisas que você precisa. E aí tem já tinha conexão, reciprocidade, mas o movimento gera movimento. Sim. Conectar com as pessoas certas, network tem que ser feito com pessoas certas. Né? Sim. E aí a gente conectou, nós estamos alinhados nisso, vamos fazer acontecer isso, vamos. O que eu posso contribuir com você? Você pode aqui, vocês, pronto, casou. Os projetos estão saindo na hora certa, né? Nem antes, nem depois. Mas eu tô muito feliz com que as coisas estão acontecendo, assim. Tô muito feliz de estar aqui nesse primeiro episódio aí. Muita responsa. Sim, nossa, e eu tô muito feliz também por ter, né, retomado esse podcast. Com certeza tem a sua contribuição para que isso daí também acontecesse, assim. E eu tô muito feliz aí pro primeiro episódio. Espero que a gente se encontre aí nos próximos. Com certeza estaremos aí. Cara, obrigado. Tamo junto. Sempre. Galera, esse foi o episódio, então, com o Dr. André Santos, o meu amigo aqui, meu amigo irmão, né, como a gente se fala. Café com leite aqui, puro, né? Original. Eu costumo brincar que eu falo que o Rogério é o Black Power. É muito poder numa pessoa, né? Ao mesmo tempo ele é calmo, tamo junto, é nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. A gente se tromba aí no segundo episódio. Até mais, valeu.